Oi, vamos aqui para mais um vídeo do meu canal. Era Palestras e Cursos. São muitos vídeos, muitos e muitos e muitos da educação básica ao ensino superior, como este que é de série de Fourier. E era esse negócio. Galera, é o seguinte, em todos os vídeos tem aí uma playlist de vídeos. Um deles também está se tratando de função par e função ímpar. Por quê? Se a função for par, ela é uma série de Fourier de cosseno. Se for ímpar, é uma série de Fourier de seno. Se for seno, é uma forma de calcular. Se for cosseno, é outra forma de calcular. Tem vídeo disso, tem outros, eu vou explicar mais coisas aqui. Sim, 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 é. E aqui o Jean-Baptiste Joseph Fourier. É o Fourier, o famoso Fourier. Não, vocês nunca viram? Vai ver, vai. E aí é matemático, né, e físico francês. Quando eu trabalhei com Laplace, que também a gente pegou função para transformar em Laplace, lembra? Tem vídeos aí. Quem não assistiu, tem. E aí eu comentei sobre o Fourier, porque os dois são franceses, matemáticos, físicos, ali do mesmo século, né? Sai de um, entrou no outro. E o Fourier morreu jovem, porque, olha, os dois, o Laplace, se eu não estiver enganado, é de 1749. 46, 49, e morreu depois, tá? E morreu depois do Fourier. Então, o Fourier nasceu depois e morreu antes, ele morreu mais jovem do que o outro. As contribuições são fantásticas desses caras para a matemática, para as engenharias, para a ciência. Eu comentei que Laplace, e quando eu estava em Laplace comentava sobre Fourier, porque os dois têm contribuições aí, nesses casos principalmente, para os cálculos de ondulações, sim. Aí o pessoal da engenharia elétrica, engenharia mecatrônica, engenharia de controle e automação e outras, né? Também para as matemáticas, física, porque faz parte aí do currículo, né, dessas formações aí, desses cursos superiores. Nas escolas, nas universidades públicas, todas elas têm que ter esse negócio aqui. E aí nas particulares, muitas trabalham com esse contexto. Ok? E aí, maremoto, terremoto, tá, esses cálculos aí, sim, esses caras entraram nessa história toda aí, né, beneficiaram aí esses mecanismos. Então, e todos os vídeos eu falo disso, então você pode pular se você já viu mais de uma aí pelo menos. E aí também eu trouxe a definição para seno e a definição para cosseno. Neste caso é de cosseno. Então suponha uma função, né, uma função f de x por parte. Mas aqui não está por parte. Tá, você vai ver que está por parte. Você não lembra? Ela é contínua no intervalo, né? Ela é contínua e por parte no intervalo. É de 0 a p. P é período. Período. É porque trabalha com função seno e cosseno. Lembra? Qual é o período da função seno? Como se calcula da função cosseno, tá, gente? Mas aqui seno e cosseno. Se tratando de ondulação, se tratando de espaço, por exemplo, uma escala, um comprimento, não pode ser de menos p a zero. Então, se trabalha sempre com período como uma grandeza absoluta, de 2 a 5, de 20 a 50 e assim por diante. Então, de 0 a p, p é período. Nunca calculado de menos período a zero. Que daria a mesma coisa, só que é o seguinte, você trabalha com escala, com tempo, por exemplo, de 0 a 20 minutos, 50 horas e assim por diante. É essa a ideia. Vocês aí da engenharia sabem mais do que eu. Então, se f é contínua por parte no intervalo e é par, então, ela é uma função Fourier de cosseno. Eu transformo em Fourier como pelo cosseno. Quando é seno, né, é ímpar, aqui é ímpar. Mas aqui você já deu que é cosseno, já deu até as relações, então é só calcular. Perfeito, ótimo. Mas eu vou mostrar, esse no enunciado não está dizendo que é seno e cosseno, eu tenho que saber. Perfeito, então você tem que saber se é par ou ímpar. Então vamos lá, primeiro aqui, olha. Se é uma função cosseno, que é para transformar em cosseno, Fourier de cosseno, eu tenho que jogar os dados que eu vou calcular nesta expressão. A0/2, então significa que eu tenho que calcular o A0, perfeito? Certo? E calcular um cara chamado AN. Ó, lá é BN. Aqui é o A0 e o AN. Tem duas coisinhas para calcular. Perfeito? Mas está aqui, ó. Como é que se calcula? O AN, 2 sobre período, 0, integral, que é a integral de 0 a período, certo? Da função. Perfeito? E o AN é calculado desta maneira. Tá ok?
que parece lá o BN, né? Muito parecido, só muda aqui é cosseno, lá é seno. Como é que eu sei que essa função aqui é por parte? Esqueceram, né? Olha só, se é por parte, por que essa função é por parte? Ó, aqui não é módulo? Aí vocês vão lembrar, ó, por parte, ó. Aqui é módulo. Ela vai ser x, ele mesmo, se for quem? Se esse intervalo estiver entre 0 e π. Entre 0 e π, eu jogo aqui, vai dar 0, vai dar valor, vai dar o π. E vai ser menos, porque é módulo. Se tiver no intervalo entre menos π, se este x estiver no intervalo entre menos π e 0. Porque qualquer valor negativo que eu jogue aqui fica positivo. Então, é a mesma coisa. O que está lá e o que está aqui é a mesma coisa. A forma de notação que é diferente. Certo? E claro que isso aqui é pá, concorda? Por que é pá? Essa é fácil de verificar que é pá. Por quê? Qualquer valor que sai daqui, lembra? Pá é o quê? Quando que a função é pá? Quando eu jogo dois valores iguais com sinais trocados e substituído na função dá resultados iguais. O resultado é o mesmo. Perfeito? Tem vídeo sobre isso, eu trabalhei sobre isso. Então, por exemplo, como seria o gráfico dessa função? Se eu quiser fazer gráfico, eu não preciso. Por que não preciso? Eu já sei que todo valor que sai daqui sai positivo, eu não vou jogar, eu nem preciso construir o gráfico. Mas vamos construir o gráfico para você ter isso melhor. Então, eu vou construir o gráfico de 0 a π. Então, aqui eu tenho π. Π é do eixo x, concorda? Aqui é 0, 0 é a origem. E depois eu vou construir, vou até prolongar um pouquinho mais aqui para ficar... aqui tá bom. De 0 a menos π. Perfeito? Então, o que acontece aqui de 0 a π? Quando eu jogar 0, dá 0. Perfeito? Quando eu jogar 0, dá 0. E quando eu jogar π, só preciso de 2 pontos, né? Quando eu jogar π aqui dentro no módulo, sai quem? Sai π. Então, aqui vai ser o π. Nosso π vou jogar um pouco lá em cima. Então, quando eu jogar π, vai dar quem? Vai dar π. Perfeito? Então, esta é o gráfico, esta é a parte do gráfico, nesse intervalo de 0 a π. E de 0 a menos π ou menos π a 0, ó, se eu jogar 0, também vai dar 0, né? Agora, se eu jogar menos aqui, vai dar mais. Também vai dar o quê? Vai dar π. Uhum. E aí, o gráfico é isso aqui, ó. Os dois são iguaizinhos. Ou seja, para todo valor aqui, o resultado é sempre positivo. Lembre-se disto. O resultado aqui é positivo, ó. Nos dois casos. Então, menos π e π deu imagem o quê? Imagem π. Portanto, dois valores iguais com sinais trocados, jogado na função, se der o mesmo resultado, o mesmo, isso é uma função pá. Então, aqui é uma função pá. E quem é o período? Era P de período. Lembra que eu já comentei ali em cima? O período é π. Perfeito? Legal? Então, se não foi dado que é para transformar em seno e cosseno, você tem que descobrir, então você vai ter que descobrir, verificar se a função é par ou ímpar, para aí você jogar isso nas relações de seno e cosseno. Perfeito? Então vamos para o trabalho, que é transformar essa função. O que a gente vai fazer nessa função? A gente vai pegar o intervalo, ó, de 0 a π, porque o período é uma grandeza absoluta, ó, de 0 a π, período, tá? É uma grandeza absoluta de 0 a π, e o intervalo, quer dizer, o intervalo e a função é x. Perfeito? Vamos lá. São vídeos longos, só para lembrar, tá? Então é o seguinte, vamos fazer aqui que eu preciso, né, de trabalhar aqui, né, legalzinho, eu preciso de espaço aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para calcular quando for cosseno é calcular uma coisa chamada quem? A0. E como é que se calcula a zero? Vira o vídeo aí, né? Mas é calculado de que maneira? 2 sobre o período. Quem é o período? O período é π, lembra? Integral de quem? De 0 a período, da função. Quem é a função no período? É x. Tudo isso dx. Vamos voltar aqui. Olha aqui, ó, o que eu estou fazendo, ó. Estou aqui, ó. 2 sobre o período é π. 0 a π, que é período, vezes a função. E a função no período de 0 a π é x. Perfeito? Uhum. E a gente calcula esse negócio aqui, integrar esse negócio. Então, vai ficar o quê? 2 sobre π, que é o período, vezes a integral. Quem é a integral de x elevado a 1? Isso era, ó, x² sobre 2, lembra? Aham.
Soma aqui dá 2, que aqui tem 1, e desce o 2. Isso no intervalo de quem a quem? De 0 a π. Perfeito? Esse é o nosso A0. Então, substituindo aqui, que eu podia fazer direto, vai ficar assim, ó, 2 sobre o período, que é π, vezes o x quadrado aqui vai ficar x quadrado, certo? Quer dizer, vai ficar π ao quadrado. Então, aqui vai ficar π ao quadrado sobre quem? Sobre 2. E quando eu for substituir zero, o que acontece? Ó, zero, isso tudo vai dar zero. Então, nem vou colocar ali, perfeito? Eu substituí o limite superior menos o inferior. O inferior é zero, zero aqui vai dar zero. E aí, ó, esse 2 com esse 2 simplifica, certo? Esse π simplifica com um π aqui. O que que deu ali em cima? Vamos voltar para o branco, né? Para não dar confusão tanto assim. Ficou π. Então, o A0 já tenho que é π. Perfeito? Então, já tenho o A0, que é esse cara aqui. Legal? Agora, nós vamos para a segunda parte, que é calcular quem? Calcular o nosso A0. Quer dizer, o nosso AN, né? O nosso AN. O nosso AN é parecido com lá em cima, mas dessa maneira aqui, ó. 2 sobre o período. Quem é o período? Π. Perfeito? O período é π. Tá certo? Integral de 0 a quem? De 0 ao período, vezes quem? A função, lembra? A função é x, vezes quem? Eu estou no cosseno, lembra? Cosseno de nπx, lembra? nπx sobre período, mas o período não é p? Então, vai ficar somente nx. Tudo isso dx. Vamos voltar aqui para ver por que ficou somente nx? Olha só, a função que é x, que eu coloquei lá, vezes cosseno, ó, aqui não vai ser π? Isso. Aí, esse π vai simplificar com esse π, por isso que ficou nx, lembra? Aqui? Aham, legal? Então, vamos lá, continua, a n vai ser igual, perfeito? Aí a gente vai integrar. Eu posso colocar parênteses aqui? Pode, não precisava, mas pode, porque aqui não tem n, né? O seno é diferente. Aqui é o seguinte, ó, eu tenho 2 sobre o período, que é π, vai continuar, porque isso é constante, e vou integrar isso aqui. Só que isso aqui é o quê? É um produto. Produto de funções. Ou vai ser por substituição ou por parte. Nesse caso, galera, é por parte. Tem duas funções? Por parte. E aí, qual é a formulazinha lá que a gente tem por parte? Vamos lembrar? Eu tenho o dv, né? E aí, o que eu faço? Eu copio a u, vou integrar em dv para vai dar v, menos integral de quem? De v du. Perfeito? Essa é a formulazinha lá. Legal? Pensa aí. Né? E aí, o que eu aprendi isso aqui? Ó, uniforme de vaca. Uma vaca vestida de uniforme. Eu nunca vi. Perfeito? Dá risada, não. Além disso, eu uso macete. Ou seja, eu não fico lá fazendo aqueles passinhos lá, DU, DV, DV, DU, e demonstrando. Isso a gente usa macete. Já que é para regra usa macete. Perfeito? E aí, quem vai ser o U? O U, galera, é sempre a função diferente da trigonométrica. Sempre. Perfeito? Não tem churumelas. Chegou aqui, a função é sempre, a dv é sempre a função trigonométrica. Então, não tem como errar. Aí eu tenho o U, quem é o x? Está aqui. Vezes dv. dv é a integral disso, ó. Vezes v, aliás, v é a integral de dv. Quem é a integral de cosseno de alguma coisa? Lembra? Nós fizemos tanto disso, né? Então, cosseno de alguma coisa, a integral é 1 sobre a derivada dessa coisa, por isso que eu uso o macete, ó. Vai chamar de u, du, dv, não. Olha o seguinte, ó, cosseno de nx, cosseno de alguma coisa, a integral é 1 sobre a derivada dessa coisa, porque a derivada disso aqui é n, porque é x elevado a 1, lembra? Tomba, subtrai 1 menos 1 é 0, x elevado a 0 é 1. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre n, vezes quem? A integral do cosseno. Quem é a integral do cosseno? É seno. É
Seno de quem? De nx. Então, aqui o parênteses, bem-vindo, por causa do n aqui. Tudo isso nós já integramos, então eu vou substituir o símbolo para colocar o nosso intervalo. Menos a integral de quem? De zero, porque eu já integrei isso aqui, eu não vou ficar carregando isso, tá? Aquele monstrão lá para tudo aquilo, né? Pi. Aí o que, que vai aqui na frente? O V, quem é o V? É isso aqui. Esse é o nosso V. 1 sobre n, seno vezes, né? Seno de quem? De nx, ok? Tudo isso dx. Opa, você esqueceu. Só porque vai dar 1, não vai lembrar né, para quem está assistindo? Vamos lembrar aqui, né? Esqueci. Ó, vezes quem? Vezes du. Mas aqui não é x elevado a 1, então tudo isso aqui dá 1. A derivada disso aqui é 1. Então, por isso que eu ia colocar somente o dx. Fecho o colchete aqui, porque eu abri ele aqui. Então, eu tenho aqui a n vai ser igual. Esse eu vou deixar fora ainda, não vou fazer direto nada disso, eu vou deixar aqui. E vamos ver o que é que vai dar. Isso aqui é fácil, hein, galera? Olha só, galera. Tudo isso aqui vai dar zero. Eu vou colocar zero, ó. Tudo isso aqui vai dar zero. Por que vai dar zero? Vamos lá? Ó, primeiro limite superior, extremo superior. Toda vez que eu tenho nx, seno de nx, esse n, só para lembrar, galera, n é um número inteiro, é número de voltas, ou meia volta, né? 1, 2, 3, por isso que é n igual a 1 até infinito lá na relação, certo? O que acontece aqui, ó? Se n é número de volta, não importa o que esteja aqui, ou vai dar meia volta ou volta inteira. E o seno de meia volta ou volta inteira é zero. Porque 1 vezes π é π, o seno de π é zero. O seno de 2π é zero, de 3π é zero. Entendeu? Por isso. Tá ok? E quando eu substituir o zero aqui também vai dar seno de zero. E seno de zero é zero. Então, tudo isso é zero. Eu poderia ter feito, né? Nem colocaria aquilo ali. Perfeito? Nem aquilo eu colocaria. Aí vamos fazer o seguinte, ó. Isso aqui vem para fora, vai ficar menos. Esse 1 sobre n aqui fora. E aí vai ficar a integral disso, que eu não vou fazer direto agora, não. Vou deixar assim, ó. Integral de 0 a π sobre quem? Vamos dizer, vezes quem? Seno de nx. Perfeito? Seno de nx. Tudo isso dx. Eu não fiz direto, mas deixa assim. Lembra esse negócio aqui, por que vai dar zero? Vamos lá? Vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar a tinta branca. Olha só, galera, ó, preste bem atenção, porque vai dar zero ali. Então, eu tenho aqui o eixo x, que é o eixo do cosseno, lembra? Eu tenho o eixo y, que é o eixo do quê? Do seno. E aqui a nossa circunferência mal feita, mas é a nossa circunferência. Tá? Vamos colocar aqui uma outra cor. Aí o que acontece? Em raio unitário, aqui é 1, aqui é 1, aqui é menos 1 por causa da posição, certo? Em termos de grau, ó, 0 grau. Origem, tá? 0 grau, π sobre 2, lembra disso? Π, 3π sobre 2 e 2π. Se n é número de volta, então o que, que vai acontecer? Ou o resultado vai dar π, ou 0, ou 2π. E aí o que acontece com o seno de 0, de π, 2π? É zero, porque é um arco do eixo x e o eixo do cosseno. Perfeito? Então, toda vez que, nesse caso aqui, o n multiplicado por π, não importa quem seja o n, ou vai ser meia volta ou volta inteira. E aí o seno de 0, de π e de 2π vai ser sempre zero. E aí, claro, se aqui é zero, zero aqui vai dar zero, portanto, também é zero. Perfeito? Lembrou disso aí? Todos os vídeos eu faço dessa maneira e deixo aquela notação. Então, vamos lá. A n vai ser igual, aqui é zero, lembra? Aqui é zero, eu vou aplicar distributivo aqui, vai ficar o quê? Menos 2, né? Menos 2 sobre quem? Sobre nπ. Perfeito? Sobre nπ. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou integrar agora isso aqui, ó. Quem é a integral de seno de alguma coisa? Lembra? É o mesmo do cosseno de alguma coisa. Então, quem lembrar a integral de seno de alguma coisa? Vamos lá? É 1 sobre a derivada do que está aqui na frente,
Então, seno de alguma coisa é 1 sobre a derivada disso, que é n, que é o mesmo que deu aqui. A integral de seno é menos cosseno. Então, eu vou colocar o menos aqui. Menos cosseno, lembra? De quem? De nx. Vou colocar no parênteses. Ok? Tudo isso... Opa, tudo isso não era, já integrei. Me empolguei, chega do integral, né? Já fizemos. Tudo isso aqui eu vou fechar. E aqui vai o intervalo de 0 a quem? De 0 a π. Perfeito? Bom, aqui eu vou ter a n é igual. Esse menos com esse menos eu vou jogar para cá, tá? Vai ficar 2 sobre quem? Ó, menos com menos dá mais, vai ficar n ao quadrado vezes π, vezes... Aí eu vou, né, substituir neste cara aqui o nosso π. Lembra que eu joguei para cá. Lembra disso? nπ. Cosseno de nπ, quem é? Menos 1 elevado a n. Lembra disso? E quando eu jogar zero aqui, vai dar zero, cosseno de zero é 1, só que é o de cima menos o de baixo, lembra? Eu não lembro disso aqui. Tem outros vídeos que eu já fiz isso. Olha só, toda vez que você tiver cosseno de nπ, isso aqui tem uma demonstração para isso, é claro, eu não vou fazer, que é de Stokes, um negócio assim, que é isso elevado a n. Por quê? Como se trata de volta, lembra que n é um número inteiro. Quando se trata de volta, se o n for 1, vai dar π. Quem é o cosseno de π? Menos 1. Se n for 2, volta inteira, 2. 2 aqui vai dar menos 1, ele vai dar 2, quem é? É 1 positivo. Então, isso aqui ou vai dar menos 1, ou vai dar 1 positivo por causa da posição. Se n for ímpar, é menos 1. Se o n for par, é 1. Perfeito? Por isso. Exatamente. Perfeito? E aí, quem é o nosso AN? Finalizando aqui o nosso AN que já dá. Perfeito? Lembre-se, constante vai ficar desse lado aqui, não vai mexer. Então, 2 sobre π, continua aqui o 2 sobre π. Agora, isso aqui vai ficar numa parcela, num fator único. Então, vai ficar assim, ó, deixa nessa ordem, porque aqui é menos, tá? Não faz muito sentido. Menos 1 mais isso aqui. Isso aqui fica melhor dessa maneira. Mas pode acontecer, ó, tá num teste. Então, isso aqui vai ficar menos 1 elevado a n, menos 1, do jeito que está ali, sobre quem? Sobre o n ao quadrado. Este é o nosso quem? É o nosso AN. Perfeito? Como aqui é o nosso A0. Agora está faltando a gente fazer o quê? Jogar isto aqui naquelas relações finais. Perfeito? Falta só isso agora para a gente trabalhar e terminar. Então, a gente vai jogar aquilo tudo. Vou colocar aqui o nosso branquinho. Tá certo? Quem é a nossa relação? Ó, lembrar que eu tenho f de x vai ser igual a 0 sobre 2. Vamos ver, ó. Ó, a 0 sobre 2, tá? Depois disso aqui. A 0 sobre 2. Então, se aqui o nosso A0 é π, então vai ficar o quê? Π sobre 2. Aí vem lá o somatório, não é isso? Ó, o somatório. Só que antes do somatório a gente vai colocar o quê? É este cara que é constante, ok? Vai ficar mais quem? 2 sobre π, que é o que está aqui. Ó, está aqui. Aí vem o somatório de n igual a 1 até infinito. E aqui dentro que vem o nosso AN, que é esse cara aqui, menos 1 elevado a n menos 1, sobre quem? N ao quadrado, vezes quem? Lá não é cosseno? Então, vezes cosseno de nx, só nx. Por que só nx? Porque o período é π, lembra? Vamos lá, era. Ó, o período é π, aqui vai ficar π, então π sobre π, cortou, simplificou, ficou nx. Perfeito? E aí, portanto, está a nossa relação final, que era transformar aquela função em série de Fourier. Neste caso, uma série de Fourier de cosseno, porque a função dada é uma função par.
Legal? Aham. E aí já falei das aplicações, tudo mais. Mas por que que essa ordem? Ó, o que acontece? Esse cara não muda, esse cara não muda. Bom, isso aqui é soma, né? Primeiro tem que multiplicar para depois somar. O que que vai alterar aqui? O n, que vai ser 1, 2, 3 e assim por diante. Aqui o x, que é um arco. Então, vai mudando isso aqui, vai fazendo esse produto, vai somando o próximo, depois de tudo isso, multiplica por π, 2 sobre π e soma π sobre 2. Essa é a ideia da programação, da codificação num programa para realizar esse tipo de mecanismo. Perfeito? Demorou, os vídeos demoram em Fourier porque é mais trabalhoso, mas passo a passo para você entender. Mão dupla, escreva no meu canal, manda para os colegas, compartilha, chama. Tem muitos vídeos da matemática básica ao matemática superior. Eu quero te ajudar. Você me ajuda fazendo isso, escrevendo comentários, likes. E aí, sucesso nas atividades. Abraço.